E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo, então vamos lá. Vocês estão aí preparados para mais uma videoaula? Certo, dessa vez eu resolvi fazer de uma forma diferente, ao invés de colocar toda aquela aparelhagem, aquele notebook, aquele projetor todo ali na tela, onde vocês vêem na parede oposta ali, que não dá para ver agora. Então eu resolvi fazer de uma outra forma, tá bom? Primeira vez que estou fazendo desse jeito, para mandar essa videoaula para vocês. Então eu vou começar aqui fazendo o compartilhamento de tela, tá? Sobre o assunto que nós vamos ver hoje. E acredito que pela imagem vocês já vão saber aí qual é o assunto que se trata, tá bom? Então deixa eu compartilhar a imagem aqui com vocês. Eu confesso que eu estou bem mais à vontade aqui dessa maneira, mas vamos ver. Tá dando para vocês verem aí? Tá, pronto, já apareceu ali na tela de vocês. Vamos lá então, esperar que o que está acontecendo? Está dizendo que o PowerPoint deu algum problema aqui. Mas acho que vai abrir. Pronto, vai abrir assim. Falei para vocês. Olha aí, então. Vou colocar aqui em cima. E o assunto que nós vamos ver, então, hoje nós vamos falar aí sobre a Grécia Antiga, tá? Então, está no nome da minha esposa, Isis. E eu vou aqui vendo, pena que aqui não marca o meu período de tempo para ver aí o período da gravação. Mas vamos lá, então, gente. Nós vamos começar falando desse assunto, que fala aí sobre a civilização da Grécia Antiga. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês, mostrando, né? Aí que a Grécia ela passa por um período, lembrando que eu vou gravar essa videoaula em duas partes, tá bom, gente? Eu vou gravar vou falar aqui para vocês até a religião, e depois do período da religião a gente fala mais um pouco mais dela, vamos ver também, nós vamos ver os outros períodos dela, pré-homérico, homérico, arcaico, helenístico. Então nós vamos ver, eu vou separar essa videoaula em duas partes, tá bom? Então, para vocês poderem entender aí. Então, eu coloquei aqui logo no início que a Grécia ela passou por um período chamado de Idade das Trevas, tá, gente? É a Idade das Trevas, que foi um período onde a Grécia ela não progrediu tanto. Deixa eu baixar meu rosto aqui, deixa eu colocar ele aqui um pouco mais embaixo. Deixa eu ver se melhora agora aqui. Deixa eu ver, pronto. Não. Deixa aqui mesmo. Pronto, deixa aqui perto da câmera, que assim eu vejo como é que... Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pronto, então, vamos lá. Aí a gente, vamos ver então o período da Grécia, né? Então os registros, eu já errei ali no rosa ali, deixei o rosa maiúsculo. Aqui eu mostro, gente, a imagem para vocês, seguida para vocês verem aí que eu estou mexendo. Aqui o Mar Egeu, né? Onde mostra que tem várias ilhas, aqui onde tem várias ilhas, onde também foi um dos períodos também onde a Grécia ela surgiu ali. Ela surgiu também nessas ilhas aí, além da ilha de Creta, que está bem aqui, tá bom? Então vejam, a Idade das Trevas da Grécia, eu coloquei ali o período para vocês, que vai aproximadamente de 1100 a 800 a.C., na período da Idade. Então, esses registros nesse período da Grécia Antiga, eles foram quase todos desapareceram. Alguns ainda conseguiram sobreviver aí, por incrível que pareça, gente, por acidente, tá? Então, alguns aí conseguiu por acidente mesmo, onde eles conseguiu sobreviver depois da extinção aí praticamente da civilização minoica. A Grécia ela passa por esse período muito difícil. Então, já por volta aí do final desse período que eu coloquei ali em cima para vocês, a gente vai ver que alguns objetos ali pelo Mar Egeu ele começam a surgir, tá bom? Então, vários objetos aí que começam a contar um pouco da história. É uma coisa bem acidental, porque a civilização minoica ali ela deixa praticamente de existir, e a gente vai ver então a sua evolução, né? Ela fica meio que parada um pouco. Então aí depois a gente começa a encontrar aí, né, os primeiros registros aí do surgimento dessa civilização. Então, por volta desse período, né, do final de 800 a.C., 1100 a.C., alguns vasos de cerâmicas decorados a eles e de objetos de metal começam a aparecer aí nas ilhas do Mar Egeu, por incrível que pareça, muitos deles por acidente, tá? Não foi que ninguém foi fazer uma escavação ali, não. Foram encontrados depois das escavações, elas começaram a ser feitas, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho aqui na frente. E que a gente mostra, né? A imagem do cavalo de Troia, né, gente? Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Então, a imagem aí do cavalo de Troia, né? Então, eu coloco para vocês aí que o desenvolvimento vamos ver alguns pontos principais aí também. Aí eu coloquei o desenvolvimento da escrita, que já foi no fim do período. Então, a civilização helênica, né, que nós estamos estudando, eles tinham um conhecimento muito grande da escrita, já sabiam escrever, né, diferente de muitas outras civilizações ali que ainda apresentavam muita dificuldade. A civilização helênica ela já teve esse desenvolvimento, né? Então,
eu coloquei aqui também, ó, o período poemas épicos, né? A Ilíada e a Odisseia, né? São os poemas épicos aí, e muita coisa que nós sabemos desse período da civilização helênica vem também dos contos aí, né? Desses contos aí da Ilíada, da Odisseia, que a gente começa a conhecer um pouco mais. Aí a história aí também do Cavalo de Troia, que vocês conhecem, para aqueles que assistiram o filme Troia, também faz parte aí desses contos, tá bom? Então, assim, aqui a gente vê um pontinho que eu coloquei aqui, gente, as instituições políticas, então o que se sabe muito, além dos achados arqueológicos, o que se sabe muito desse período aí é justamente sobre as instituições políticas, né, gente? As instituições políticas ali nesse período, ela era uma coisa realmente bem primitiva, tá, gente? Era uma coisa bem instituições políticas, mas era praticamente umas tribos que existiam ali, e essas tribos ali, cada tribo tinha seu chefe local, era praticamente uma sociedade tribal, tá bom, gente, nesse período. Então não existia um rei ali que governava tudo, é, não existia esse rei que governava tudo, o poder do rei era bem mais limitado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto, olha aqui. Ó. Então, ou seja, cada comunidade de aldeia era independente de controle externo. Então, ou seja, essas aldeias aí, elas tinham sua autonomia, tá bom, gente? Então, ou seja, quando eu coloquei aqui nesse outro slide aqui, ó, instituições políticas primitivas, né, que eu tinha falado para vocês, né, como eu disse. Então, não sei se pode falar muito realmente de Estado ainda, é um exagero, aí não seria exagero falar que não se tinha um Estado, tá? Então, cada comunidade de aldeias, eles eram independentes, ali do controle externo, até o Basileus, que era apenas um chefe tribal, tinha funções, ou suas funções, elas se reduziam praticamente às questões sacerdotal e militar, tá bom? Então, assim, ele não, esse Basileus, o Basileus, ele não tinha, por exemplo, tinha algum crime que acontecia, o Basileu, ele utilizava muito mais ali, o Basileus, né, utilizava muito mais ali como um árbitro do que como um juiz, mas ali para resolver, porque a justiça também, ela apresentava um caráter ali semi-privado, tá? Então a justiça ela era uma instituição semi-privada, onde o reclamante ali, aconteceu algum crime, quem iria fazer a justiça era a própria família, tá bom? Do ferido, daquele que sofreu um crime, por exemplo, de homicídio. E ele servia muito mais ali como um árbitro ali, né? E não exatamente como um juiz ali que iria decidir quem estava certo e quem estava errado. Então, ou seja, a justiça ela tinha uma característica semi-privada, tá bem, gente? Então, se for mais, gente, essa imagem aí que eu coloquei para vocês não tem muito a ver. A gente tá falando é só para enfeitar mesmo o slide, mostrando aí sobre o Palácio de Knossos, né? As ruínas aí dos Palácios de Knossos. Então, cada comunidade, nós vemos aí que a instituição política, não sei se pode falar exatamente de Estado, se pode se falar propriamente de Estado, né? Porque o Estado realmente não tinha uma função muito forte na vida social e econômica. Era uma situação bem mais tribal mesmo, tá bom, gente? Então, cada pequeno grupo de aldeia tinha o seu conselho de nobres e suas assembleias de guerreiros, tá bem? E o Basileus, ele, caso precisasse de algum exército, alguma guerra, o Basileus era quem ia fazer essa parte aí, tá, gente? Bom, gente, ia comandar, ia ajudar nessa parte. Então, como eu disse para vocês, a justiça, tinha um caráter semi-privado, tá? Privado mesmo, como eu disse para vocês anteriormente, que algum crime que você tinha cometido, era a família que iria fazer essa justiça, né? O rei não, né? O Basileus não era ele quem ia aplicar tudo isso. Então, a justiça, o Basileus, ele praticamente também fazia as funções religiosas, como sacerdote, como fazer sacrifícios ali, como mostrei nessa imagem aqui, onde você está observando aqui uma imagem de sacrifício aí de animais. Ele fazia esses sacrifícios ao ar livre, tá bom, gente? Basileus. Então, cada pequeno grupo de aldeia tinha seu conselho ali na Grécia Antiga, eles mesmo administravam ali as suas funções, as suas regras. Então, era mais uma questão, as leis, as regras eram muito mais uma questão de costume do que umas leis próprias ali que existiam, tá bom, gente? Então, cada pequeno grupo de aldeia ele tinha seu conselho ali de nobres, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Aqui, gente, pronto, a vida social e econômica ali na Grécia Antiga, tá? Então, quando a gente vê essa parte aqui, você pode ver que existe mais mulheres, né? Eu coloquei no outro slide ali, que eu separei para vocês, que ali naquele outro slide que a gente vai ver lá,
É, quando se trata dessa questão aí de mulheres, é porque a grande maioria, por exemplo, dos escravos mesmo eram mulheres, tá? Era do sexo feminino, tá bom, gente? Então, embora o tom geral da sociedade descrito nos cantos épicos seja aristocrático, se a gente for olhar ali nos campos éticos, nos descritos, né, épicos, eles eram muito mais aristocráticos, parece até como é que eu posso dizer para vocês, gente? Um paradoxo, né? Porque havia uma realidade, uma rígida estratificação, não havia uma realidade de uma estratificação de classes ali, tá? Não existia muito isso, não. O trabalho aí do campo, o trabalho braçal, ele não era visto como algo feio, não era visto como algo degradante, não. Então, o próprio brasileiro ali, ele teria que cultivar os seus campos, ele teria que trabalhar também para poder ter o seu sustento. Não tinha um grupo de pessoas ali que trabalhava para o basileus. Então, ou seja, ali não existia nenhuma uma função tão específica, a não ser aqueles que construíam carros de guerras, né, tinham função mais específica, aquele que trabalhava, aquele que era um mourive, tinha uma função mais específica, mas, por exemplo, as roupas mesmo, cada pessoa dentro da sua casa, cada família era quem produzia suas roupas, tá bom? Era cada um deles que produzia suas roupas mesmo, que acabava aí construindo as suas moradias, tudo tal. Claro que existia algumas exceções aí, alguns que construíam, eram especialistas também em construções, mas não tinha muito essa coisa de especificidade, não. Cada um tinha uma função, não. Então, era uma coisa bem simples mesmo, tá bom? Então, a vida socioeconômica era extremamente simples, tá bom, gente? Então, para você ver, na palavra grega, a negociação, na palavra grega não existia não, nem a palavra mercado não existia nem nos escritos gregos, não. Não existia, não existia nessa palavra, porque eles trabalhavam muito mais com o escambo, com a troca de mercadorias, tá bom? Então, ou seja, não havia, na realidade, uma rígida estratificação de classes. Se você for olhar aqui, onde eu coloquei, como eu disse, né, no descrito dos contos épicos, mostrava uma sociedade, né, aristocrática, mas não havia, na realidade, uma rígida estratificação. Então, embora mostre isso nos contos épicos, não existia, não, tá? Isso aí não existia. Vamos lá, então, partir aqui para o próximo. Vamos lá, então. O trabalho manual, como eu falei anteriormente, ele não era considerado algo degradante, não era algo feio, como a gente vê em várias outras civilizações, onde quem fazia trabalho braçal sempre tinha menos, era visto de uma forma mais preconceituosa, né? Não havia aqueles ricos ociosos, como a gente via muito na Idade Antiga, né, que nós estamos falando aqui, não havia muito essa coisa dos nobres viver 100% em função daqueles mais pobres. Lembrando-se assim, gente, ó, a Grécia Antiga, ela chama atenção em muitos pontos, tá? Ela chama muita atenção em muitos pontos, por quê? Porque na Grécia Antiga a gente olha que eles não tinham, eles não se submetiam a um déspota de forma nenhuma. Gente, de toda a civilização ocidental, os gregos, eles foram aqueles que lutaram, viveram em troca da sua liberdade. Liberdade de tudo, tá, gente? Eles não se submetiam aos déspotas, a nenhum tipo de déspota, a nenhum rei opressor, não se submetiam a sacerdotes. Não, então, eles cultuavam muito mais o homem. Ele foi a civilização ocidental da Grécia. É uma civilização que se difere de tantas outras, porque eles não se submetiam, tá, gente? Eles preferiram a liberdade. Até nos campos, até no tema religioso, eles não se submetiam aos deuses, eles não se humilhavam perante os deuses, como a gente vê praticamente em todas as civilizações, né? Eles negavam-se a humilhação aos deuses, negavam-se a humilhação ao governo estrangeiro, negavam-se a um déspota, a um homem. Então, assim, lutaram mesmo, eles viveram exatamente sempre colocando o homem no centro de tudo. De fato, era uma civilização aí basicamente antropocêntrica, tá bom? Era uma civilização bem antropocêntrica mesmo, ou seja, o homem no centro de tudo. Então, nenhuma civilização aí a gente vai ver que prevaleceu tanto a liberdade como os gregos antigos, tá bom? Então, ou seja, isso foi fascinante para a história, né? Eles não colocavam só destino nas mãos de um homem, nas mãos de um rei, como a gente vê em tantas outras civilizações, tá bom? Então, assim, se a gente fosse nem, como eu disse, nem os deuses, né? Então, ou seja, não havia rico, mudando de assunto, não havia ricos ali ociosos e havia algum tipo de trabalhadores dependentes. Esses trabalhadores dependentes, gente, como eu disse para vocês,
geralmente esses trabalhadores dependentes eram pessoas que trabalhavam com agricultura e realmente trabalhavam como fiéis e leais a alguns nobres. Inclusive, eles iam até para a guerra, amando dos nobres, pela fidelidade a esses nobres. Então, ou seja, geralmente escravos, gente, como existe em toda civilização, tá, antiga, toda civilização antiga, a gente vai ver aí que a escravidão, ela vem aí sempre com a questão da prisão, tá? A prisão por dívidas, tá bom? Ou a prisão por dívidas, a pessoa pode se tornar um escravo por dívidas, né? Ou então, principalmente, guerreiros, ou seja, exército inimigo que lutou contra um outro exército e acabou aí virando escravos, tá bom? Então, ou seja, um exército lutou com o outro, os prisioneiros de guerra acabaram virando escravos. Mas, na Grécia Antiga, a grande maioria das pessoas que tornavam-se escravos eram, como eu disse anteriormente, eram as mulheres, tá bem, gente? E essas mulheres trabalhavam muito como criadas, mas pelos escritos, pelo que você foi achado, essas mulheres, elas não sofriam maltratos, tá? Na Grécia Antiga, então você pode anotar aí no seu caderno, que eu não coloquei aqui, porque senão já vai ficar um livro, né? E eu sintetizei o máximo possível para poder deixar o slide menos cheio, a não ser que tenha coisas realmente muito grandes que eu coloco um slide um pouco mais cheio, mas geralmente eu coloco um slide menos cheio aí. Então, ou seja, não havia ricos ociosos aqueles ricos que não faziam nada, que viviam exclusivamente do trabalho do outro, como a gente via na Idade Média, principalmente, naquela sociedade estamental, era como a gente via. E também esse ponto que eu falei para vocês, né? E havia algum tipo de trabalhadores dependentes, que geralmente poderiam ser algum servo, que era leal aí ao seu nobre, e trabalhava nos campos dele a questão da agricultura, e também iam para as guerras ali, como um símbolo de lealdade e fidelidade, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, ali, os escravos eram principalmente mulheres utilizadas como criadas, tosqueadoras, fiandeiras ou concubinas, né? Então, vivia aí para... A gente lembra-se que na Idade Antiga a poligamia ela era muito comum, embora os homens eles tinham a sua esposa oficial, mas o concubinato era algo legal, tá, gente? Então, poderia ter outras mulheres ali. Então, ou seja, os escravos eles eram principalmente, grande maioria, mulheres, como eu falei para vocês anteriormente, geralmente prisioneiras de guerras ou trabalhavam como tosqueadoras, ou fiandeiras ou concubinas aí na civilização. Aí tá uma imagem aí da pintura grega, né? Como você pode ver na Grécia Antiga, algumas vestimentas aí já bem evoluídas aí, né, para a época. Vamos lá então. Pronto, aqui. Então, como eu disse, gente, a questão do trabalho na Grécia Antiga ela era bem simples, tá? Ela era muito simples mesmo. Muito, muito simples. Assim como a política foi bem simples de entender que o Basileus, né, ele era um líder ali, mas a gente tem ali, a gente vê uma civilização praticamente, e não sei nem se pode se falar de fato de Estado, né? Então, se caso cair na prova do SSA para vocês ou do Enem, você vai mostrar que, e ele não vai perguntar isso, obviamente, mas você pode falar que foi um período de trevas, né, da Grécia, porque não existia tanta evolução. Para você ter uma ideia, de quando Ulisses viajou, ficou aí 20 anos fora, eles não se preocuparam em momento nenhum, não se preocuparam em momento nenhum em colocar alguém para substituí-lo. Então, ou seja, eles não tinham muita preocupação com as questões políticas, não. Tá? Não tinha mesmo. Então, por isso que eu coloquei ali que era uma coisa bem tribal aí. Tá? Então, a ocupação básica dos cidadãos era a agricultura e a pecuária. Né? Não tem muito o que dizer, né, sobre agricultura. A gente tem que lembrar que trabalhava com uvas também, né? Não havia especialização básica de trabalho, com exceção de alguns ofícios, como eu falei para vocês, como aqueles que trabalhavam, construiu aí, por exemplo, carros de guerra. Já tinha uma especialização, algum ourive, eu trabalhava com ouro, coisas dessa natureza aí. Então, a gente pode ver que era bem simples, tanto a questão política, né, nesse período que eu falei para vocês, como na política e na economia. Então era bem simples mesmo, fica fácil. Então vocês vão separar. Depois a gente vai ver aí, tinha uma complexidade muito grande na civilização grega, tá? Por enquanto fica fácil, mas depois ela começa a ficar um pouquinho mais complexa. Então, por ser mais fácil, é sempre mais chato de se estudar. Pelo menos comigo é assim. Eu gosto quando tem muita informação, quando tem aquelas questões políticas, aquelas divergências políticas todas. Aí eu te amo. Quando é uma coisa muito básica, fica aquela coisa meio chata, tudo tal. Mas caso caia na prova do Enem da SSA, você já vai saber aí, né? Nós vamos vemos o período heleno aí. Nunca confunda o período heleno com o período helenística, tá bom, gente? O período helenístico, não confunde não. Separe isso bem direitinho aí para você, tá? Eu tô dando uma visão aqui geral para a gente poder entender. Então, trabalho com exceção de alguns, né, ainda tinha suas especificidades. Vamos lá, então.
Religião, que geralmente, gente, a religião é um dos pontos aí que geralmente os estudantes mais gostam aí de trabalhar, de estudar, né? Que eu estou olhando para cá, que eu estou olhando a minha imagem ali. Aí, às vezes, eu olho para o slide para acompanhar também. Ou então, olho para a câmera para você ver eu olhando aí para você. Então, tá bom. Então, gente, a religião é uma das coisas também bem fascinantes aí tanto a civilização do Egito, como eu ensinei para vocês, como a civilização da Grécia, né? A do Egito também é uma situação, uma parte. Enquanto, gente, é totalmente o oposto aí do Egito, tá, gente? Bem oposto mesmo do Egito. Por quê? Porque a civilização egípcia, como eu tinha explicado para vocês, a civilização egípcia, eles viviam totalmente em função da sua religião, né? Então, como eles acreditavam que o sol ele poderia, o sol, engraçado, né? Que eu já expliquei para vocês isso. O que aconteceu? O sol, quando o sol se punha, os egípcios acreditavam que o sol estava enfrentando uma batalha, né, contra a serpente do mal, que podia evitar com que o sol ele nascesse no outro dia. Então, por isso que eles acreditavam na vida após a morte, né? Ou então Osíris também, quando ele tinha morrido, foi para até o mundo dos mortos para poder ser o juiz dos mortos, né? Ali Osíris. Então, ou seja, só que os egípcios não tinham a garantia de que o sol iria nascer no outro dia. Então, ou seja, quando as pessoas faziam o bem, ou faziam oferendas, as suas coisas todas, viviam em função da religião, era uma possibilidade muito maior deles estarem ajudando o deus Ra a lutar contra essa serpente do mal, esse dragão do mal, para poder vencer e nascer no outro dia. Já os gregos, não. Os gregos eram totalmente diferentes, tá, gente? Já com a civilização da Grécia Antiga era muito diferente. Os deuses eles serviam muito mais ali para explicar o mundo físico, explicar por que o mundo existe, explicar como é que as coisas funcionavam, né? Por que o mar ele tem um período de cheia, períodos que não tem cheias, porque ele muito mais vai explicar o período do mundo físico, mesmo as coisas que aconteciam no dia a dia com eles, tá bem? Essa era uma das funções ali dos deuses para eles. E ali explicar as paixões tempestuosas dos homens, né? Por quê? Porque os homens, só um minutinho, gente. Porque os homens, estavam sempre... Vê lá, por favor. Desculpa, gente. Tava fazendo barulho aqui, eu tô perdendo minha concentração. Desculpa. Então, veja, explicar o mundo físico, né? Como eu já expliquei para vocês. Explicar as paixões tempestuosas dos homens, porque os homens eles não tinham domínio próprio, e saber por que os homens tinham que ter o domínio próprio para a guerra, principalmente que isso era muito importante para a guerra, tá bom? Então, precisava explicar essas paixões exacerbadas aí dos, dos gregos, né? Isso é um monte de gente perdia a concentração, porque estão falando aqui em casa, estão sentindo a concentração, tá? Aí, por isso que eu perdi a concentração. Desculpa, gente, desculpa. Aí eu estou olhando para ver se alguém se liga e para de falar. Desculpa. Nós vamos continuar, então. Explicar as paixões tempestuosas aí de novo, dos, dos gregos, né? E outra coisa, obter benefícios concretos, né? Ou seja, a gente veja bem, os sacrifícios que os gregos eles faziam na Idade Antiga, esses sacrifícios que eles realizavam, na verdade eles não esperavam bênçãos, né? Mas ter às vezes uma boa colheita, como é que se chama? Poder aí, além de ter uma boa colheita, ter uma vida mais longa, viver em paz, mas eles não tinham uma garantia dos deuses, tá bom, gente? Não tinha nenhum tipo de garantia. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a personalidade desses deuses aí, tá? Que a gente pode ver aí outra coisa, né? Eles não acreditavam que os deuses eles moravam na Terra, ou seja, os deuses, deixa eu ver se está nesse outro slide, que eu não sei se eu coloquei, se não eu volto e explico novamente. Então era aqui, pronto, aqui eu coloquei aqui eu coloquei que era o que os deuses, desculpa, voltando, aqui eu coloquei que o que eles esperavam aí dos deuses, né? Explicar o mundo físico, o dia a dia deles, né? Como era o dia a dia essa questão, explicar as paixões tempestuosas, de novo, tempestuosas dos homens, né? E saber que o homem tinha que ter o autocontrole, porque senão eles poderiam perder a guerra. Ele sabia que a emoção ajudava na perda da guerra, na derrota aí na guerra, e obter alguns benefícios concretos, como eu falei para vocês. Eles vão boa colheita, ter uma vida longa, viver em paz, mas eles não tinham a garantia dos deuses. Aqui eu coloquei algumas personalidades, né, dos gregos, né, pronto. Atributos humanos
nas divindades gregas. Veja bem, gente, os gregos eles não se permitiam em ter um ser aí muito maior do que eles, ter um ser aí onipotente, toda essa coisa. Não, Deus ele não era bem dessa forma. Tá bom? Então veja, eu coloquei aqui que negociavam em pé de igualdade com os deuses, ou seja, eles discutiam com os deuses na cara. Eles não permitiam que os deuses tivessem fossem superiores a eles. Os deuses eles eram homens, só que homens não deixavam de ser Deus, né? Alimentavam-se de néctar ali para poder ter a vida eterna, os deuses gregos, né? E eles discutiam com os deuses ali, debatiam com os deuses o que eles queriam e o que eles não queriam, né? Então não existia uma submissão cega para os deuses, embora existia sim culto aos deuses, mas não existia ali, gente, uma submissão cega aos deuses não, tá bom, gente? Então eles negociavam em pé de igualdade com os deuses ali, discutia mesmo. Haja vista, para quem já viu um filme muito bom, para vocês quiserem assistir, por exemplo, um filme que fala muito de mitologia, para quem gosta dessa coisa, é justamente a Fúria de Titãs, tá? A Fúria de Titãs, ele relata bem essa parte aí que você pode colocar. Então, ou seja, eles tinham corpos humanos, não tinha essa coisa de antropofagismo, não existia antroposomórficos, não existia nada dessa coisa não, tá bom? Então, ou seja, os deuses gregos, eles possuíam as mesmas fraquezas dos homens, tá bom? Ou seja, eu coloquei ali que eles tinham inveja, podiam sentir amor, raiva, tristeza, alegria, ira, sentimento de vinganças, estavam sempre em guerras entre si, estavam sempre brigando entre si, existia sempre contendas entre os deuses, sentiam ciúmes dos homens, alimentavam-se, né, como já diz, de néctar, né, sentiam sono, raiva, ódio, e não muito raro, gente, eles acabavam aí se relacionando com os seres humanos, tá? Nessa parte de que eles tinham relações aí com os seres humanos, surgiam aí justamente os chamados semideuses, tá bom, gente? Existia semideus. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, só para ver o meu tempo, tá? Não é que eu tô com pressa de acabar, não, por favor, mas é só para ver o meu tempo mesmo. Eu não sei como é que eu vejo o tempo aqui. É a primeira vez que eu uso, deixa eu minimizar aqui. Eu não sei como é que eu, acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela para ver, tá? Deixa eu ver aqui. Parar de compartilhar. Deixa eu procurar aqui. Cadê aqui? Não, é aqui não. Eu só quero ver o meu tempo aí de gravação, tá, pessoal? Como é que eu faço para parar de compartilhar aqui? Compartilhamento. Não sei como é que eu faço para parar de compartilhar, não. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo parar de compartilhar. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Só um minutinho. É só para poder ver o meu tempo, tá, pessoal? Estou tentando achar aqui, mas não estou encontrando, não. Não sei se é só fechar. Deixa eu fechar aqui. Interromper o compartilhamento, achei. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Acho que não fala o tempo, não. Não fala o tempo, gente. Deixa eu ver se mostra o tempo aqui. Não mostra o tempo. Então vamos basear por aqui pelo tempo do computador, já que não está mostrando. É só para saber para não me perder aqui no tempo de vocês. Mas não mostra o tempo não, tá? Não mostra. É a primeira vez que estou usando, tá, gente? Então vamos parar aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui. Não mostra o tempo de gravação. Aqui só mostra encerrar. Não vou. Bom, vou compartilhar a tela de novo. Prontinho, eu voltei aqui, tá, gente? Pronto. Desculpa aí, gente. É só porque eu. Primeira vez que estou usando esse sistema aqui. Aí eu não. Pronto, vou deixar aqui. Ok. Mais pra cá. Pronto, gente, outra coisa, né? Então os deuses, eles sentiam sono e eles não moravam no céu, tá? Os deuses não moravam no céu. Os deuses moravam justamente nesse monte aí que você está vendo, que é chamado Monte Olímpio, localizado ali na Grécia, tá bom, gente? Então, os deuses eles moravam nesse Monte Olímpio aí, né? Então, vamos lá. Continuando.
Passou? Não. Pronto, aqui. Aqui, né? Eu coloquei aqui, gente. Vou passar. Voltar, desculpa. Então vamos lá. Aqui eu coloquei religião politeísta, né? Zeus ali, que imagem de Zeus, deixa eu tirar aqui, está na frente de Zeus. Zeus, né? O deus aí manejador do raio, né? O deus considerado também o pai dos homens e o pai de todos os outros deuses, né? Por exemplo, Zeus aí, que era deus do céu, manejador do raio, né? Ele muitas vezes era, não raramente, digamos assim, ele era menos adorado do que Poseidon, né? Poseidon, deus do mar. Então, muitas vezes, não raras vezes, ele era menos adorado, né? Então, isso acabava causando intrigas e brigas aí entre os deuses gregos, tá bom, gente? Existia aí Afrodite, que você está vendo aqui, ó, a Zeus aqui, né? E Afrodite, deusa da beleza e do amor, tá bom? Afrodite aí, a deusa Atenas, a deusa da sabedoria, né? E essa parte aqui a gente sabe bastante para quem é da minha época. Você não é, né? Sabe muito do que eu estou falando, da época do Cavaleiro do Zodíaco. Aprendi muito sobre aprendi muito sobre mitologia grega, né? Assistindo a Grécia Antiga. Assistindo o Cavaleiro do Zodíaco ali, fala muito da Grécia Antiga. Atena, que era deusa ali, era até Saurikido, que fazia o papel de Atena, né? Ali, então era a reencarnação de Atena. Atena, deusa da sabedoria, né? Protetora das artes e da guerra também. Mas também tinha Ares, o deus da guerra, se você for ver. Tinha Apolo também, Apolo, deus que tudo vê. Dionísio, o deus da festa e das bebidas. Então, uma série de deuses aí, eles eram politeístas. Não era uma religião dualista, tá bom, gente? Ou seja, não era uma religião que tinha o céu e o inferno, tá bom? Como a gente vê aí nos Hebreus, por exemplo, e tantas outras, né? Não existia nada disso. A gente vai ver um negócio aqui que também mostra um pouco do paradoxo aí. Mas é assim mesmo, gente. Então a religião não era politeísta, não eram deuses aí antroposomórficos, né? Então por isso que era bem diferente da religião do Egito, aí como você pode ver, bem diferente mesmo. Você não vê aí animais, você não vê serpente aí sendo Deus, você não vê aí o touro sendo Deus, você não vê nada disso. Você vê aí homens aí que eles eram, a diferença entre os homens e os deuses era que os deuses eles eram imortais e tinham poderes extraordinários, mas estavam sujeitos aos mesmos erros. E então, ou seja, não existia o Deus do bem e o Deus do mal. Tanto qualquer um desses deuses eles poderiam agir de forma boa ou agir de forma má. Poderia castigar ou poderia dar bênçãos. Então, ou seja, eles, como eu disse, né, os gregos eles colocavam como livres. A religião não tinha nada a ver com o propósito de ser bom, tá? Não tinha esse propósito de, você tem que ser bom, você vai ser bom por causa de tal Deus. Não tinha esse negócio, não. Tá bom, gente? Não tinha mesmo. Me colocar aqui no canto. Esse negócio de ter que ser bom, a questão da ética, não tinha nada a ver. Então, veja, indiferença quanto à vida além do túmulo. Uma outra diferença aí com os egípcios, tá? Essa parte aqui se assemelha muito justamente com os sumérios, né? Que eu já tinha ensinado para vocês, gravei uma videoaula para vocês falando dos sumérios, quem não viu, ainda está na internet lá minha aula. Então você pode ir lá ver. Quem quiser saber aí, eu gravei uma aula aí falando sobre os sumérios, sobre os assírios, sobre os babilônicos, sobre os egípcios também eu gravei, tá? Então, gente, sobre os egípcios, a última aula eu dei pessoalmente, tá? Então depois eu gravo uma videoaula deixando ali a parte 2 para vocês sobre o Egito Antigo. Tá bom? Então, veja, existia uma diferença quanto à vida além túmulo. Então, eles se preocupavam muito com essa vida além túmulo, como também nós vimos com os egípcios, que gastavam fortunas e mais fortunas ali para que os sacerdotes ali pudessem encaminhá-los numa vida além túmulo. Então, não existia isso lá não, tá? Não existia isso de forma nenhuma. Eles não acreditavam nessa coisa, não. Embora, não estou dizendo, eles não se preocupavam muito com isso. Então, ou seja, acreditavam que as sombras, os fantasmas dos mortos, sobreviviam por certo tempo após a morte do corpo. Como raras exceções, todos iam para a mesma morada. Então, vamos ver quais seriam essas raras exceções que cada um ia para a mesma morada aí. Então, ou seja, não existia céu e inferno. Mas existia, nem todo mundo, esse Vale das Sombras aí, gente, não era o céu nem era o inferno, não. Era um local de escuridão aí, né? Então, não existia nada disso aí, não. Então, vamos lá, né? As sombras ou os fantasmas ali. Depois, as pessoas, muito parecido com o Sheol,
ali, né, que nós vimos nos Sumérios ali, que existia o Sheol, onde a pessoa ficava, podia ir para lá, depois ficava por uma ou duas gerações e se acabavam ali, tá bom? Então, com os gregos antigos, a gente pode ver também que não existia essa coisa de fazer túmulos complicados para mumificar. Não, não existia nada disso. Os gregos, eles viveram intensamente o agora, a vida aqui na Terra. Então, ou seja, a questão de fazer coisas boas ou coisas ruins era muito mais a questão de caráter do que uma questão religiosa, tá bem? Não que a religião não influencie no cara da pessoa. Então, veja bem, a gente... Só aqui, pronto. Poemas homéricos. Gente, veja bem, existia aí o Elísios, né? O Campos Elísios. Aqui, gente, pessoal, nos poemas homéricos, mostra aí também que existia o chamado Campos Elísios. Algumas pessoas iam para esse local aí, uma espécie aí muito parecida aí com o paraíso, tá bom? Mas para a pessoa, e para a pessoa, professor Rafael Furtado, e para esses, como é que a pessoa deveria fazer para ir para esses campos elíseos aí? Ó, existia dois lugares. Um era os campos elíseos, já já eu falo o outro aí. Para ir para esses campos elíseos, não precisava fazer nada. Bastava um deus ir com a sua cara e os deuses escolhiam algumas pessoas para morarem aí, tá? Então, ou seja, era justamente dessa forma que acontecia. E alguns, ao invés de ficar naquele vale ali, naquele vale um pouco mais escuro, né, as pessoas elas iam para esses chamados campos elíseos aí, né? E indo para os campos elíseos, a pessoa ia viver uma vida melhor, tá bom, gente? Então é onde mostra aí também no chamado nos poemas homéricos aí. Veja como é bonito aí os campos elíseos, tá, gente? Ali que fala também do poema homérico. E vamos ver agora então um outro ponto que mostra também a civilização grega antiga, onde também existe um outro lugar que as pessoas poderiam ir. O outro que as pessoas também poderiam ir era... Eu passei demais. Não, cadê aqui? Passei. Pronto, aqui, ó. Outro era o reino do Tártaro, tá bom, gente? O reino do Tártaro não era um inferno, não, tá, gente? Embora a imagem aí parece mais um inferno, mas era um local onde as pessoas iriam viver, as almas, os espíritos das pessoas iriam viver aprisionadas, iriam viver em cadeias, iriam viver enjauladas aí nesse reino do Tártaro. E nem o primeiro ponto, nem o segundo ponto, quando as pessoas ali elas morriam, elas iam viver um tempo como eles viviam na sua vida antiga, tá? Eles viviam na sua vida, a mesma coisa que eles viviam a sua vida quando estavam vivos, quem não fosse nem para o campo Elíseos, né, para os campos Elíseos, nem quem fosse para o Tártaro, para o reino do Tártaro, acabava ficando vivendo a sua vida muito parecida com aquela que ele tinha na Terra, ainda quando estavam vivos, tá bom, gente? Então, era dessa forma aí que eles viviam, tá? Então, vamos ver aqui um outro ponto. Pronto, né? O caráter externo e mecânico do culto, né? Sacrifícios que eles faziam, como eu disse, né? Eles faziam sacrifícios aí de animais, tá bom? Porque tinha que ser feito para os deuses, às vezes mesmo para placar ira, ou pedir desculpa por alguma coisa, não que eles se humilhassem, mas para poder se retratar, né? Que eles tratavam os deuses muito mais como amigos, né? Os amigos aí mortais que eles tinham. Então, a reverência, a humildade e a pureza de coração não constituíam parte essencial dela. Então, ou seja, tudo isso aqui não era por conta os deuses viviam a sua vida, as suas vidas ali, e os seres humanos viviam as suas vidas ali, e eles viviam livres, sem nenhum tipo de peso com uma questão religiosa. Não que a religião seja um peso, tá, gente? Mas nós sabemos que quando a gente comete alguma coisa errada para a gente acreditar em Deus, eu mesmo, quando eu cometo algum erro, gente, eu peco, né? Claro que eu fico triste, né? Poxa, eu pequei, entristeci o coração de Deus, né? Eu sou evangélico, eu acredito em Deus, então eu não quero entristecer o coração de Deus. Mas eles não pensavam dessa forma. Tá bom? Vamos lá, então. O templo, então, para que seriam os templos gregos? Eu coloquei aqui, gente, o templo grego não era uma igreja ou um local de reunião religiosa, de forma nenhuma. Ele não se, e nele não se realizavam quaisquer cerimônias. Era um santuário que o Deus podia ocasionalmente visitar e usar como uma moradia temporária. Então, ou seja, ali não existiam rituais como nas nossas igrejas, que a gente vê nas nossas igrejas, né? Não existiam essas reuniões, mas era uma espécie que eles faziam ali de morada dos deuses ali, tá? Para que os deuses eles pudessem também ali proteger a sua cidade, ser o deus ali patrono. Então não existia só esses deuses, existiam vários outros deuses, tá, gente? Então era um santuário que o Deus podia ocasionalmente visitar e usar ali como
morada temporária, tá? Era uma das formas que os gregos antigos eles acreditavam, tá? Bem bonito o templo aí, né? Acho que aqui a gente termina, né, gente? Deixa eu ver, terminamos aqui. Pronto, gente. A gente termina a nossa, então, como eu disse, a nossa videoaula ela vai ficar nessas duas partes aí, tá? Vamos dividir em duas partes. Na próxima aula eu vou entrar com um pouco mais, algumas partes mais específicas, tá bom? Falando sobre a Grécia Antiga, é um assunto realmente bem interessante. Vamos falar da guerra sobre a guerra do Peloponeso, uma série de outras coisas aí que nós vamos ver, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês tenham gostado e que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue estudando, fique com Deus e nós nos veremos na nossa próxima videoaula, tá bom? Enquanto isso, eu vou desligando aqui os aparelhos, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela. Gente, então, ó, um beijãozão para vocês, fique com Deus e até a próxima. Tchau!